vamos conversar com o cientista político Dr. Átila Amaral, que é também professor da Universidade Federal do Ceará. Qual é a importância e o sentido, doutor Átila, dessa reunião em Brasília com integrantes do Foro de São Paulo? Essa reunião do Foro de São Paulo, ela está dentro desse contexto de rearticulação da esquerda latino-americana. O documento de trabalho do Foro, e que vai nortear o encontro, ele já repete certos clichês esquerdistas antigos, que a grande mídia está a serviço da direita. Chega a ser até uma piada no nosso contexto brasileiro, a pobre da direita sendo perseguida de todas as maneiras possíveis pelo sistema judicial e pela mídia. Tem um documento dizendo que a grande mídia está a serviço dela, chega a ser uma piada. Mas esse contexto é um contexto de rearticulação, porque nessa nova leva de esquerdistas no poder, existe a tentativa de refazer aquela situação anterior, que tem, na verdade, o Brasil como grande eixo de financiamento. Esse financiamento pode se dar das mais diversas maneiras, inclusive pelos veículos normais de crédito. Na verdade, o presidente não fez segredo do interesse dele de emprestar dinheiro a todos esses países que integram a América Latina, em especial aqueles que têm uma maior afinidade ideológica. Nós já comentamos em outras situações que isso seria já um absurdo em função do fato de que alguns deles já nos deram calote. Como avalista, nós estamos pagando dívida desse governo. Então, emprestar mais para eles seria uma atitude, no mínimo, anticomercial. Em alguns casos, pode ser até um atentado à soberania, se a situação financeira piorar muito. Mas o fato é que esse eixo de articulação procura, na verdade, reorganizar as coisas, porque, no fundo, existe um pano de fundo, uma preocupação que norteia essas ações, que é de uma integração esquerdista da América Latina. E essa integração esquerdista significa que é basicamente esse modelo mais centralizado de poder, que é uma espécie de populismo que evolui para uma visão semi-socialista, é que vai acabar norteando a orientação de tudo isso. É uma ideia de avançar no controle da sociedade. Há uma preocupação obsessiva com o chamado regulamentação dos meios de comunicação, que não deixa de ser, na verdade, uma tentativa de cerceamento da liberdade de expressão em especial e de outras liberdades, e de censurar a mídia, basicamente. No fundo, essa reunião do Foro de São Paulo, ela está dentro desse contexto de rearticulação. E o Brasil aparece nessa história como o grande financiador do processo todo. O contribuinte brasileiro que tinha se livrado desse peso vai ter que arcar com o ônus de sustentar a chamada Revolução Bolivariana Latino-Americana, o que não deixa de ser uma notícia trágica, Claro que as decisões são governamentais, mas essas reuniões elas acabam norteando. O Lula muitas vezes se comportou mais como um presidente da América Latina do que do Brasil, quando, por exemplo, uma das nossas refinarias foi tomada e ocupada militarmente. E ele disse que isso era um procedimento normal para um país soberano, fazer isso. Na prática, o que nós estamos assistindo é a rearticulação daquele arranjo que tinha sido comprometido em função de algumas vitórias importantes da direita. Então, aquela situação está sendo revertida. Basicamente, é essa rearticulação que está em jogo no Foro de São Paulo. O doutor Átila, o presidente Luiz Inácio já confirmou que vai a esse encontro que vai acontecer em Brasília. Aí, Lula decide ir à abertura do Fórum de São Paulo na quinta-feira. Matéria publicada pela CNN, quando a gente vê Jair Meneghelli, Lula, essa ideia é antiga. Isso que eu vou falar agora é uma leitura muito particular minha, não é algo que os analistas concordem. Mas isso aí foi um presente que o globalismo nos deu. Porque o globalismo tem dinheiro, ele tem articulação internacional, mas ele não tem força política organizada, que é uma coisa de elite. Aí, para fazer o trabalho que ele não tem condições de fazer, ele viabilizou a candidatura do Luiz Inácio Lula da Silva, aqui no Brasil, e agindo por intermédio do Supremo, e aí o elegeu, o escolheu, mas na verdade nós estamos lidando com essas agendas da esquerda mais
mais atual da esquerda preocupada com o meio ambiente, com raça, com questões de gênero, com questões de cotas as mais diversas, e juntamente com essa esquerda mais rastaquera, vamos dizer assim, mais tradicional, mais ligada a uma visão sindical da década de 80, que, de certa maneira, influenciou a formação dessas gerações mais antigas. Então, nós estamos lidando com isso. Na minha interpretação, no Brasil, isso aí é uma obra do globalismo. A esquerda ela não estava em condição, mesmo que soltasse o Lula, sem aqueles mínimos do Supremo, ele não teria como se eleger. Poderia ter uma votação expressiva, mas dificilmente se elegeria. Doutor Átila, essa reunião vai acontecer em Brasília, no centro político do Brasil, no centro do poder. Isso não soa como uma provocação para a sociedade brasileira, que majoritariamente, de acordo com pesquisas divulgadas, é conservadora? Ou será que o presidente Luiz Inácio ele quer mesmo, é uma decisão fazer essa provocação ao conjunto da sociedade brasileira? Na minha visão, ele não pensa assim, não. Ele acha que já está autorizado. Ele foi eleito, na cabeça dele, ele foi eleito, ele é um presidente. A conveniência do foro foi colocar isso para Brasília porque ele está mais perto dos centros de decisão. A questão é que eles vão sair com algum documento, aprovando algumas ideias. Algumas ideias são injustas. Essa, por exemplo, de que a grande mídia está dando poder à direita para fazer o que ela quer. No Brasil, isso chega a ser uma piada. Tem algumas das afirmações lá desse documento inicial, que são 90 páginas mais ou menos, que parece que eles estão vivendo no outro mundo. Isso que eu estou dizendo, que no Brasil, por exemplo, eles são beneficiados do globalismo, eles não aceitariam essa ideia. Muitos analistas de direita mesmo também não aceitariam essa ideia. O meu entendimento é de que o que é que o Foro de São Paulo congrega? Esses partidos de esquerda da América Latina, é claro que em lugares mais pobres, essas questões identitárias têm menos força. Isso vale para a América Latina e para o país. Eu conversei com muitos petistas do interior do Ceará, do Sertão, daquelas áreas mais castigadas, e do Piauí. Essas questões identitárias são muito fortes nas grandes cidades, para eles não interessam muito, eles estão mais concentrados em benefícios, a questão da pobreza, são pequenos sindicatos rurais que se sentem de alguma maneira contemplados. É uma intenção de tomar decisões, de fazer reunião na proximidade do poder político, para tentar fazer com que essas decisões ganhem efetividade nas políticas públicas e nas decisões governamentais. Esse é o sentido estratégico mesmo.